Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, dando sequência aos nossos capítulos, nossas videoaulas, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3, Eu, o Outro e a Realidade, que está aí na frente de vocês na telinha. Esse capítulo ele trabalha, tá, com a questão da individualidade e do individualismo. Tá? Qual é essa relação? Qual é essa diferença? E qual a importância da gente entender, né, essa questão dentro das relações sociais? Tá bom? Primeiro ele começa aí, na primeira parte, falando sobre a globalização, né? Esse processo de globalização, que é um processo que ocorre no mundo inteiro, é um processo, como a palavra já diz, global, né? De trocas comerciais, trocas culturais, é um processo de fluxo maior, né? De produtos industrializados entre os países. Então, essa globalização, esse fenômeno, ele é de total importância para se compreender como é hoje também o relacionamento entre as pessoas no mundo inteiro, tá? Esse processo de globalização, ele transforma as formas de comunicação que nós temos hoje. Por exemplo, isso daqui que nós estamos fazendo agora, né, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo fazendo este vídeo e vocês poderiam estar vendo este vídeo pelo YouTube em qualquer lugar do mundo. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que somente a globalização, através do seu processo, né, de produção, de comunicação, de produção de tecnologia, tá, de solução desses problemas que ocorriam anteriormente, né, de comunicação, é que a gente pode estar conseguindo hoje estar fazendo isso. Então, esse capítulo ele traz muito esse debate sobre como é a relação hoje em dia entre as pessoas. Será que esse processo de globalização, essas novas formas de comunicação, elas tendem a fazer com que as pessoas se afastem mais, pessoalmente falando, porque as pessoas não querem mais se encontrar, as pessoas se falam pelo celular. Provavelmente você já mandou mensagem do seu quarto para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, enfim, para sua avó que estava em outro cômodo da casa, para falar com aquela pessoa, não querendo ir até aquela pessoa, com preguiça, enfim. Isso é um debate que está sendo feito dentro da filosofia. Será que essas novas formas de comunicação vão trazer um individualismo maior para as pessoas? Ou é somente uma forma aí de se trabalhar a individualidade? É disso que a gente vai falar, ok? Bom, a próxima página, ele fala um pouquinho aí, ele termina, tá? Essa primeira questão da globalização e cita aí o filósofo francês Guy Lipovetsky, tá? Que fala sobre essas relações entre mídia e autonomia, a importância dessa relação, a importância do ser humano, mesmo dentro desse processo de globalização que existe, ele ainda assim ter a sua autonomia, ele poder compreender a importância dessa utilização dos novos meios de comunicação, mas não ficar refém dele. Esse é um ponto importante que Lipovetsky traz. Tá? Lendo ali o segundo parágrafo, vamos ler juntos. O filósofo francês, vou até aumentar aqui um pouquinho, para a gente ler melhor. O filósofo francês contemporâneo Gilles Lipovetsky, entre tantos temas, dedicou-se ao estudo das relações entre mídia e autonomia. De acordo com ele, a sociedade do consumo é a sociedade da revolução individualista, preocupada com a satisfação privada, com a conquista do prazer e da felicidade, mesmo que de forma passageira. Para Lipovetsky, a autonomia do indivíduo é limitada pela mídia e pelo imaginário coletivo, que pauta o consumo como condição de libertação, já que restringe a independência da vontade, ou seja, a vontade é determinada pelo desejo do consumo. Então, Lipovetsky traz à tona todo esse debate acerca da importância dos novos meios de comunicação, mas o que eles agregam
para esse novo tipo de visão de mundo. Tá? É importante que a gente participe, né, que a gente saiba utilizar, que a gente entenda, que a gente utilize com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos amigos, amigas, esses novos meios de comunicação. Sim, faz parte, é legal. Mas a gente não pode ser refém, nós temos que ter uma autonomia. E o que o Lipovetsky diz é que a felicidade hoje em dia está vinculada ao consumo que a gente faz de determinados meios de comunicação, de determinadas questões que estão em um imaginário coletivo e que é vendido, pautado através das mídias, ok? Na problematização, na segunda parte, traz aí um pouco... Vamos voltar. Sobre a palavra idiota, né? Nós ouvimos muitas vezes aí essa palavra, você é um idiota, essa pessoa é uma idiota. Só que nós temos um entendimento de que essa palavra é uma pessoa burra, né? Uma pessoa que não sabe o que está fazendo, enfim. Só que essa palavra, a sua etimologia, o seu significado original, ela tem um outro entendimento. E o livro traz um pouquinho sobre isso. Tá? E essa palavra idiota, ela vem do grego, tá? Ídio, como está aí no livro, tá? Que significa próprio, ok? Então, para os gregos, idiotas eram aquelas pessoas que não se importavam com a polis, com a política, com a cidade-estado, tá? Nem com os grandes mistérios da vida que viviam por si mesmos. Então, para os gregos antigos, a palavra idiota ela significava nada mais, nada menos do que a pessoa que não participava politicamente das questões, que não compreendia, que não queria compreender e participar das questões coletivas, que apenas se fechava no seu mundo, que era individualista. E aí a gente tem que compreender qual é a diferença entre individualismo e individualidade, onde o individualismo nada mais é do que a capacidade do ser humano de ficar sozinho, de ser egoísta, de querer fazer as coisas sozinhos. Então, o individualismo tem a ver com uma atitude de querer estar sozinho, de querer fazer as coisas sozinhos, de querer, aí, de uma certa forma, ser egoísta. Ok? Já a individualidade, ela tem um outro entendimento, apesar das palavras serem parecidas. Individualidade é uma característica própria que o ser humano tem. Todos nós temos a nossa individualidade. Então, quando nós falamos que eu gosto de amarelo, eu gosto de dormir de manhã até as 10 horas da manhã, né? Eu gosto de dormir de madrugada até as 10 horas da manhã, gosto de acordar às 10 horas da manhã, ou outra pessoa gosta de acordar cedo, ou outra pessoa gosta de acordar tarde. Essa faz parte de uma característica individual do ser humano, da nossa individualidade. Então, olha a diferença, percebam a diferença. O individualismo tem a ver com a ação do indivíduo de ser sozinho, de querer fazer as coisas sozinho, de não pensar no coletivo, de ser egoísta. A individualidade, por sua vez, tem a ver com uma característica própria do ser humano ser alegre, do ser humano ser triste, do ser humano ser próprio egoísta. Essa é uma individualidade, uma característica básica e única do ser humano. A individualidade sua é diferente da minha individualidade, ok? Então há uma diferença importante para a gente compreender nessas duas palavras. Com a continuidade aí, a gente fala sobre o Frei Beto, tá? No livro, onde ele traz aí, Frei Beto foi um pensador cristão brasileiro, ok? Onde ele traz aí um pequeno texto que fala sobre a questão da existência social, do nosso existir socialmente, da importância de se viver em sociedade, de se pensar coletivamente, de se pensar nos amigos, de se pensar na família. Essa é uma base importante para a nossa vida, tá? Nenhum ser humano consegue viver sozinho. Essa é uma característica também importante do ser humano. O ser humano não é uma ilha. O ser humano ele não consegue viver sozinho, individualmente. Ele consegue fazer algumas coisas individualmente. Ele consegue estar alguns dias
sozinhos, individualmente, fazendo algumas coisas, mas ele não consegue produzir tudo que ele necessita individualmente, tá? Tudo que nós necessitamos hoje em dia. Então, nós temos família, nós temos amigos, nós temos colegas de escola, vocês têm os professores, nós temos vocês, alunos, né? Ou seja, essas relações sociais que nós construímos durante a nossa vida são de total e vital importância para que a gente compreenda que precisamos sim dessas relações sociais. Nós não conseguimos viver sem essa existência social. O ser humano ele é naturalmente um ser social. Ok? Então, o idiota é aquele que não consegue perceber, né, todas essas questões, a importância de tudo isso. Idiota, na concepção da filosofia, falando assim, é aquela pessoa que não consegue compreender que ela precisa sim de outras pessoas, assim como outras pessoas precisam dela. Que não dá para ser, individualmente falando, um ser que possa fazer todas as coisas no mundo, que possa fazer tudo o que eu preciso, né? Ah, mas eu consigo sim, professor, eu posso acordar, posso fazer meu leite, posso isso, mas você que tirou o leite da vaca, foi você que industrializou esse leite, foi você que transportou o leite lá na empresa para o supermercado, foi você que comprou o leite lá no supermercado, enfim, todo esse contexto aí foi feito por pessoas, por diferentes pessoas que, agindo juntas, complementam aí e constroem uma sociedade, ok? Bom, para a gente fechar o livro, esse capítulo do livro, nós falamos sobre heteronomia. Se no capítulo passado nós falamos sobre autonomia, que seria dar a si as próprias regras, nós falamos então nesse capítulo de heteronomia, que é o contrário, é a regra feita por outros, é a condição do indivíduo ou de um grupo social, como está escrito aí no início, tá? Que recebera de fora de um outro a lei que obedece, ou seja, é seguir regras ou leis de uma outra pessoa ou de outras pessoas, ok? Para Kant aí, por oposição à autonomia da vontade, a heteronomia compreende todos os princípios de moralidade aos quais a vontade deve submeter-se, educação, constituição civil, sentimentos e etc. Então, Immanuel Kant, nós falamos no último capítulo sobre autonomia, sobre sair da menoridade. A heteronomia é o contrário disso, é você se submeter a todas essas questões de educação, de sentimentos e tudo mais, por uma vontade de uma outra pessoa, tá? Os princípios de uma moralidade, ok? E a gente fecha então o capítulo falando um pouquinho de Habermas, tá? Que fala, que inicia aqui no finalzinho da investigação aqui embaixo, ó, que eu pulei, perdão, que fala um pouquinho sobre a teoria da ação comunicativa, né, a teoria de Jürgen Habermas, um filósofo muito conhecido da escola de Frankfurt, uma escola filosófica da Alemanha, ok? E ele fala aí sobre a importância de se entender, tá, todas essas condições que existem de desigualdade, dos conflitos, e como que isso pode ser superado através de um diálogo, através da construção de um consenso que só é feito através disso. E ele cria, então, a teoria da ação comunicativa, ok? Então, a gente fecha esse capítulo falando um pouquinho sobre isso. Fica aí para vocês os exercícios da reflexão, também os exercícios que aparecem aí após todas essas leituras, ok? E os exercícios da página 17. Na próxima videoaula, nós iremos iniciar o capítulo 4, falando sobre preconceito. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, envie mensagem para o meu e-mail, renatoreis.filo.socio@gmail.com. Mandem também os exercícios de vocês prontos. No final das videoaulas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou fazer uma videoaula com a correção dos exercícios dessa primeira unidade. Grande abraço para vocês, tudo de bom, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.